A empresa e o empresário mais antigos do mundo, prestem atenção no que eu vou dizer, porque você tem que entender o que eu vou dizer, porque senão fica complicado. É aquele que só pensa em vendas. Só em vendas. O negócio dele é vender. Só que ele vende com prejuízo, vende mal, está quebrando, está mais quebrado que arroz de terceira, como dizem em Goiás, quer dizer, tá na verdade, agora, ele diz que é o primeiro, ele quer bater, só pensa em vender. Alguns empresários chegam ao segundo nível da evolução empresarial. Eles pensam em lucro. Eu quero vender, mas eu quero ter lucro. Só que lucro, eu que sou contador, quero dizer para vocês que é uma ficção contábil. Eu me lembro do J. Macedo, você conhece o senador Macedo? Não, o J. Lado, eu sou conselheiro do J. Macedo. O senador é uma fábrica, porque quando chega para ele e fala assim, tivemos um lucro de tanto, no grupo ele fala assim, quanto tem no banco? Fala, não, você sabe o que é o lucro deferido, porque o lucro, ele fala, é lucro, eu já vi muito essa história de lucro, é muito bonito, eu quero saber o que eu tenho para gastar, para comprar outra empresa. Né? Com lucro vocês não comprariam Atlantic, com lucro não comprariam, é uma verdade. Lucro é uma ficção, você não paga em empregados, você não paga em impostos, lucro é lucro. Né? Vocês sabem disso melhor que eu. Tem muita gente que fala assim, Marins, eu tenho lucro. Outro dia um pequeno empresário, coitadinho, falou para mim, Marins, tive um lucro de tanto, você veja nessa crise toda. Eu falei, quanto é que é a sua carteira de duplicata? Ele falou, não, isso me pegou, está meio alta. Eu falei, qual é o prazo médio da carteira? 45 dias. Eu falei, então fizemos uma continha ali, aritmética para ele, mostramos que o lucro dele já não tinha mais. Daí falei para ele, estoque, aí estou com um problema de estoque também, qual é o giro? 180 dias. Eu falei, bom, então é o seguinte, você está quebrado e não sabe. Não teve lucro, né? Você está quebrado e está esperando alguém contar para você. Então, na verdade, lucro, cuidado. Algumas empresas chegam ao terceiro estágio da evolução empresarial, que é caixa. Cash flow, como a gente diz. Nos cursos que nós damos em Harvard, nós damos um curso sobre isso em Harvard. A gente diz o seguinte, transformar um cash slow num cash flow. Caixa devagar, é caixa que interessa, nós temos caixa, nós temos que trabalhar com caixa, porque só as empresas que têm caixa são capazes de prestar serviços, treinar funcionários, fazer ações de mercado, criar coisas novas, contratar pessoas melhores, pagar melhor os funcionários, fazer bons merchandising, só quem tem caixa. E só as empresas que têm caixa podem chegar ao terceiro estágio, não é que chegam ao terceiro, podem chegar ao quarto. Qual é o quarto estágio, você sabe? Comprar as empresas do primeiro que quebraram. Que é o exemplo que todos vocês conhecem. Então, minha gente, o que eu queria dizer para vocês, muito cuidado com o desconto de prazo. É claro que vocês têm que trabalhar no mercado que vocês estão trabalhando. Mas, pelo amor de Deus, procurem com toda a inteligência e vontade métodos de diferenciação via serviço para diminuir o desconto em prazo e para ingressar o caixa, para deixar ele forte, o caixa que precisa ter. Você pega uma empresa que ninguém nunca ouviu falar, uma empresa qualquer, de repente compra um gigante, você pega a Ipiranga, de repente compra a Atlantic, você pega... Ora, por quê? O Garantia compra a Brahma, Garantia compra a Tex, né? Compra a loja americana. Quer dizer, por quê? Como? Né? Quanto valeu a marca? Sei lá quanto valeu. Né? Então, a evolução, pense nisso, pelo amor de Deus. Outro. Desconto e prazo como diferenciação, lembrem que acontece isso. Quando não há outra diferenciação percebida pelo cliente, a única que lhe resta é buscar desconto e prazo. Vocês sabem disso. Se vocês vão em duas lojas, que vocês têm a percepção que o atendimento é igual, vocês vão perguntar imediatamente qual é o mais barato. Quem é que me dá mais desconto? Por quê? Porque a diferenciação fica centrada no desconto e prazo. Outro. Qual é o novo tempo da Ipiranga, gente? Essa reunião de revendedores marca, minha gente, um novo tempo na Ipiranga. E eu que conheço a Ipiranga há algum tempo como cliente, mas há pouco tempo trabalhando, eu nunca vi. Eu quero dizer, dar esse testemunho, vocês não precisaria dar, né? Quer dizer, não tenho nenhuma obrigação de dar, mas eu nunca vi uma empresa tão comprometida com esse novo tempo. Nunca vi, realmente nunca vi. Já vi novos projetos em várias empresas, a gente participa de muitos, mas o comprometimento, quer dizer, o envolvimento, a vontade de fazer, a vontade de acertar, etc., que a gente está vendo nisso, é impressionante e vocês precisam acreditar nisso, porque senão também não vai dar certo.
Esta reunião é preciso que todos nos engajemos com inteligência e vontade para que ele se torne uma realidade cada vez mais concreta, porque só vai transformar-se em realidade se nós, na verdade, quisermos que isso se transforme em realidade. E nós vamos ver em seguida, depois do coffee break, o que significa esse novo tempo, que compromissos com o sucesso ele significa. E o comprometimento é muito importante. Eu queria contar para vocês a diferença entre comprometer-se e envolver-se. É a história da galinha e do porco, que a galinha chegou para o porco e falou: vamos fazer uma franquia de ovos com bacon. Eu entro com os ovos, você com o bacon e nós ficamos ricos. E o porquinho todo, né, aquele trotinho de porco, sabe, todo assanhado, né, ele só não percebeu uma coisa, que a galinha bota o ovo e fica viva. Né, e ele para dar o bacon, ou seja, o porco é totalmente comprometido com o projeto, a galinha é apenas envolvida. Né? Vamos lá para o coffee break. Muito obrigado, gente. Sobre o cliente. E eu queria contar uma historinha a vocês que aconteceu comigo e que eu queria que vocês entendessem e transpusessem ou extrapolassem isso para o caso de vocês, para as empresas que vocês trabalham e para os postos de serviço de vocês. Eu estava um dia no meu escritório em São Paulo e a minha secretária falou: professor, por favor, atenda o vendedor da Fiat, ele é tão bonzinho, é a 5ª vez que ele vem aí, é do outro lado da cidade, a concessionária dele, e atenda, por favor. E eu falei para ele: pois não, falei para ela, pode mandar ele subir. E ele entrou na minha sala todo garboso e falou: professor Marinho, conheceu a televisão, dos filhos, não sei o quê, vim me vender um Fiat Uno. Eu falei para ele assim: você sabe quantos filhos eu tenho? Ele falou assim: não, eu falei 11. Ele falou: puta, o senhor tem 11 filhos? Eu falei: 11 filhos. Falei: tomar isso para uma besta, né, para uma Kombi. Ele falou assim, imediatamente um vendedor muito bom falou: mas professor, a sua esposa, professor, o Fiat é um carro maravilhoso, fácil de estacionar. Ele viu meu tamanho e falou: as pessoas se sentem altas dentro do Fiat, olha que... Né? E as mulheres gostam muito, nós temos pesquisa para isso. Eu falei: você não soube? Ele falou que... Eu falei: a minha esposa é falecida. E ele falou: puta, o senhor desculpe, eu não sabia de tanta desgraça. Eu falei: não, desgraça foi só minha mulher morreu, os 11 filhos são uma benção. Ele falou: não, mas eu não quis dizer desgraça. E ele ficou tão desconcertado, falou: o senhor está ocupado aí, eu volto outro dia. Eu falei: não, não estou, você pode continuar a sua venda. Ele falou: não, mas eu agora nem sei o que eu vou falar para o senhor. Ele ia saindo, eu falei: volte aqui, é tudo mentira, nem eu tenho 11 filhos, nem minha mulher morreu. Mas você acha que foi final de 95, você acha que em 1995, a Daihatsu trazendo Core, a Renault trazendo Twingo, a Daewoo trazendo Pico, não é isso? Quer dizer, só a General Motors com o Corsa, e só esse monte de carro competindo, você seja capaz de me vender um carro hoje sem saber se minha mulher é viva, se minha mulher é morta, quantos filhos eu tenho? Você sabe quantos filhos eu tenho realmente? Não sei, não sou. Sabe a idade dos meus 3 filhos reais? Não sei, não sou. Você sabe se eles têm 6, 7 ou 8, ou se tem 19, 20, 21, se já são compradores de Fiat, onde eles moram, se moram fora, se precisam... Não sei, não sou. Você sabe que carro eu tenho? Ele falou: não sei, não sou. Você sabe que carro minha mulher tem? Não sei, não sou. Eu falei: como é que você quer vender? Como é que você quer vender? Eu garanto para você que você vai pegar... Não é a 5ª vez que você vem aqui? Ele falou: é a 5ª vez. Não é do outro lado da cidade, é, senhor. Eu garanto que você vai pegar a sua pastinha de vendedor, jogar essa pastinha de vendedor em cima da mesa e falar assim: puta, não é possível, Lazarento, fui lá do outro lado da cidade, que 5 vezes o desgraçado tem 11 filhos, a mulher morreu, né? E o seu gerente antigo vai falar: é assim mesmo, vai malhando, uma hora você pega um. Não é mais assim. Vender hoje, minha gente, é muito mais cérebro do que músculo. Prestem atenção nisso. Vender hoje é muito mais cérebro do que músculo. E o poder migrou para a mão do consumidor mesmo. E é preciso que nós todos na nossa empresa, nós todos estejamos absolutamente comprometidos com a venda. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo na General Motors. Nós damos consultoria para a General Motors, eu estava na sala do André Bia com o Mark Hogan e nós estávamos discutindo a dificuldade que é vender uma Suprema. A gente até brinca na GM, quando estamos fazendo umas Suprema, a gente fala: quem será que comprou? A gente até brinca, né? Mas, na verdade, é muito difícil. Carro caro, sofisticado, etc., até meio saindo aí. Quer dizer, essa coisa toda. Daí eu falei assim: vamos fazer um teste? Vamos. Peguei o telefone, no Viva Voz do telefone, e falei: me dá o nome da melhor concessionária Chevrolet de São Paulo. Ele me deu. Eu liguei e falei assim: dona,
Ela falou, Chevrolet, boa noite, eram 6h30 da tarde. Eu falei, dona, eu queria comprar uma Suprema com ar-condicionado, direção hidráulica, teto solar, automática, tudo que eu tenho direito, porque eu ganhei um bônus na minha empresa, eu sou engenheiro de chão de fábrica, e eu vou fazer essa surpresa para minha mulher, eu quero comprar. E a hora que eu falei, ela falou assim, que pena. A hora que saiu aquele que pena no telefone, os dois olharam, falei, vamos ver o que vai sair. Eu falei, por que pena? Ela falou, não tem nenhum vendedor mais aqui. Eu falei, não tem mais, são 6h30 da tarde, agora que eu saí daí. Falou, não tem. E eu vou dizer, o que eu faço? Ela falou, ligue por favor das 9 às 5, vou ser bem honesta para o senhor, porque eles entram às 8. Mas às 8 vão ler jornal, tomar café, o senhor sabe como é aquela coisa. E às 5 eles começam a guardar as coisas. Acho que é do tempo de escola, que fala, dona, pode guardar as coisas. Né? Começam a guardar as coisas, então também é difícil. Eu falei para ela, mas não tem jeito, o que a senhora pode fazer por mim? Ela falou, eu não posso fazer nada, eu sou uma simples telefonista. E desligamos o telefone. Os dois quase surtaram, como se diz aqui no Rio, quase morreram. Né? Quer dizer, a General Motors Company lá de Detroit, louca para vender uma Suprema. General Motors vendeu a Suprema. E lá, o que essa telefonista tinha que ter feito, no mínimo? Pedido meu nome, não é isso? Meu telefone. E fala, mas se ela fosse comprometida, o que ela teria que fazer? Ela tinha que ter dito assim, pelo amor de Deus, não se mexa. Eu vou aí, minha avó vai, o presidente, eu vou ligar para o presidente, já, alguém vai vender essa Suprema para o senhor não se mexa. Não é, mas não é verdade? Mas não, ela é uma simples, e todo mundo é um simples alguma coisa. Não é? Isso que eu queria chamar muito a atenção de vocês, para que a gente entenda que o sucesso tem razão para ter sucesso. Sabe, não dá mais, é preciso, por exemplo, ter foco, que nem, vamos jogar bem as cartas na mesa, às vezes a gente fala assim, né? Você tem um posto de gasolina, você é o quê? Você é um feliz proprietário de um posto de gasolina que você vai lá uma vez cada 6 meses, ou cada 3 meses, ou cada 4 meses. Você passa para lá, quando você passa para lá, você já desce do carro xingando os caras, né? Você já, quer dizer, como é que você quer que aquela empresa tenha sucesso? Quer dizer, daí a gente fica imaginando que o outro tem algum milagre, não tem, é comprometimento, é fazer, é ter foco, é conhecer que segmento de cliente eu realmente trabalho do meu posto, quem é que frequenta, é mais homem, é mais mulher, é mais moço, é mais homem, para que eu desenvolva produtos e serviços dirigidos àquela, eu tenho que fazer isso, atrair novos segmentos. Muito bem, vamos lá no Novo Tempo da Ipiranga. Os 5 fatores de mudança da Ipiranga são os seguintes, gente, e os 5 são igualmente importantes. Primeiro é interdependência, segundo energia, terceiro consciência, quarto valorização, 5 reconhecimento. Vamos dar uma olhada em cada um deles para que vocês entendam por que, através desses 5 fatores de sucesso, a gente com certeza vai atingir esse novo tempo. Vamos lá, Primeiro, interdependência. Nós temos que construir, gente, uma única Ipiranga. Mas uma única Ipiranga que será forte pelo conjunto da distribuidora e dos seus revendedores. Vamos parar, pelo amor de Deus, de ter a ideia não revelada de que todo mundo que trabalha na Ipiranga é filho da puta e na Ipiranga que todo revendedor é filho da puta. Nós vamos parar com isso. Quer dizer, vamos juntos, né, construir uma nova Ipiranga. Quer dizer, vamos esquecer. Às vezes a gente tem o passado, às vezes a gente carrega muito o passado, as histórias do passado. É preciso, quando a gente vai fazer um novo tempo, esquecer esse passado, acreditar de novo, como nós vamos ver. No mercado competitivo como que nós estamos vivendo, só seremos fortes se formos unidos para atacar o mercado e a concorrência, e não a nós mesmos. Nós estamos nos matando uns aos outros, quer dizer, nós estamos perdendo energia, perdendo tempo que teria que ser dedicado ao mercado, que teria que ser dedicado ao atendimento, ao encantamento, à satisfação, a surpreender o cliente. Nós estamos gastando com fofoca, tensão, ansiedade, briga, tensões internas. Não dá. Outro, por favor. Outra coisa, a consciência da interdependência, quer dizer, que nós todos nos dependemos, não é isso? É fator essencial para a nossa sobrevivência e sucesso do mercado. Não adianta. Nós, às vezes, temos uma consciência um pouco torta. Eu vejo isso muito no interior. Não é? A gente fala assim, o cara abre o cachorrão na frente e começa a ganhar dinheiro, eu imediatamente abro o dogão aqui na frente dele, mesmas cores, tudo igual, começa a vender a mesma coisa.
daí ele fala 10 é o 9, 9 ele 8, ele 8 é o 7, eu 7, ele 8, daí os dois quebraram. Daí vem o sujeito e fala assim, Marinho, você quebrou? Eu falo, eu quebrei, mas que quebrei ele também quebrei. Quebrei o cara. Quer dizer, nós temos às vezes essa visão. Será que nós queremos quebrar a Ipiranga? Ou a Ipiranga quer quebrar algum revendedor? Quer dizer, entendeu? Quer dizer, nós temos que passar para um outro estágio. Um estágio não cartorial, um estágio diferente, um estágio que agora é a hora de pensar. Vamos lá, outro. O segundo, então a interdependência, gente, eu acredito que seja o mais fundamental. Porque ele tem que ser muito arraigado dentro de nós, de todos nós, não é só dos revendedores, não, da Ipiranga também. E é isso que nós estamos dizendo a cada funcionário da Ipiranga em 500 reuniões que nós estamos fazendo. É necessário entender que o grande cliente da Ipiranga é o seu revendedor e essa interdependência é fundamental para o sucesso de ambos. Segundo a energia. É preciso, gente, muita energia para vencer os desafios do nosso tempo. Nego morto, nego aí, que o pai trabalhou tanto que parece que nasceu cansado. Né? Esse pessoal, quer dizer, não dá mais. Quer dizer, a Ipiranga aposta em nossa capacidade mútua. Qual é a capacidade mútua? Distribuidora, mais revendedores, de vencer o mercado. E para isso realizará ações e fará entregas que vocês vão ver nessa reunião. Quer dizer, coisas significativas, coisas palpáveis, coisas concretas. Não é discurso, não é boa intenção, não é assim, lavagem cerebral, não é nada disso. Né? É um novo tempo mesmo, mas é um novo tempo de ação. Não é um novo tempo de intenção. É um novo tempo de ação, é um novo tempo de fazer. Outro. A palavra entusiasmo vem de theos em grego. Os gregos eram panteístas, né? Não diz politeístas, mas panteístas. Na verdade, eles acreditavam em muitos deuses. E eles acreditavam que, por exemplo, o oráculo de Delfos, lá para poder fazer as previsões, ele tinha que ser entusiasmado. O que é uma pessoa entusiasmada? Uma pessoa, na Grécia, que tinha Deus dentro de si. E uma vez entusiasmado, quer dizer, com Deus, ele era capaz de transformar a natureza e fazer as coisas acontecerem, quer dizer, ele tinha poderes de transformação. Então, o entusiasmado, o entusiasta, é aquele que acredita menos no presidente, menos no governador, menos no prefeito, mais em si próprio e na sua capacidade de vencer obstáculos. O otimista é aquele reativo. Ele fala assim, puxa, depois do discurso do Antônio, sabe que eu fiquei até otimista. Ele vai ficando otimista, aos poucos. Eu vi o discurso do presidente da República, sabe que eu acho que eu vou ficar otimista. Vocês já viram isso daí? Quer dizer, tô pessimista, tô otimista, amanhã abre o jornal e fala, fiquei pessimista, daí ficou otimista. Quer dizer, é um diabo, é um nada na vida. Não é isso? Então o que a gente precisa não é de otimistas. A Ipiranga não precisa de revendedores otimistas. Nós dizemos, não precisa de funcionários otimistas, não precisa de diretores otimistas, nós precisamos de pessoas entusiasmadas, pessoas que acreditem na sua capacidade de vencer desafios, de criar o novo, de reinventar o que faz. É isso que a gente precisa. Agora a gente fica na atitude, o otimista aplaude, o otimista torce para que dê certo, o otimista até acredita que dê certo, o entusiasmado faz. O entusiasta faz. Né? Tem um ditado que eu queria dizer a vocês que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Nós estávamos vendo uma coisa que era difícil de fazer e chegamos à conclusão de que não dava para fazer. Era impossível fazer. Daí nós fomos numa empresa e vimos essa coisa feita. E essa empresa, por acaso, era de um português, o seu Manuel. E nós falamos, seu Manuel, como é que conseguiu? O seu Manuel falou assim, foi o Ricardo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Ou seja, é isso que a gente... Esse é o entusiasmado. Agora, o cara que tem um ditado tcheco que diz o seguinte, gente, o que acontece esse ditado? Eu morei numa família tcheca uma vez, quando era estudante, e eu me lembro do pai falando para o filho assim, a única maneira de ir até a porta é indo. Eu achava aquilo o ditadinho mais besta do mundo. A única maneira de ir até a porta é indo. Mas daí um dia ele me explicou, olha, se eu ficar aqui, imaginar ir até a porta,
e falar assim, aquele homem vai me dar um trançapé, vou chegar ali, ele não vai deixar eu passar, vou chegar lá, a porta vai estar fechada, aquela moça não vai deixar eu atravessar lá, a hora que eu pegar na maçaneta, a porta vai estar trancada, não vai... Eu daí olho lá e vejo outra pessoa, meu concorrente, meu adversário, ou que não seja concorrente, que não seja meu adversário, outra pessoa lá, e daí qual é a minha atitude? Qual é a atitude da maioria? Ô Fominha, sai daí, eu que ia, rapaz, eu tive a ideia primeiro, eu estava quase saindo daqui para ir. Você ia, você teve a ideia primeiro, você estava quase saindo, mas ele foi. E você está aqui pensando. Lembrem-se, a única maneira de ter a porta é indo. A única maneira de transformar o posto de vocês num posto de serviço de sucesso é transformando, não tem outra. Não vem imaginar por onde que começa, pelo começo. Não tem mágica. Quer dizer, então, na verdade, há que se ter entusiasmo para vencer os desafios da mudança. Sabe o que eu sinto também muito forte? As pessoas, quando veem os problemas, eu vejo assim o meu posto, daí vou conhecer o posto novo, daí falo, meu Deus do céu, uma distância cavalar, não vou conseguir. Lembrem-se que todas as tarefas não ocorrem ao mesmo tempo tudo. A Ipiranga não cresceu desse tamanho tudo, né? Se ele fosse falar assim, em 1900, eu vou estar... Ele não começava, porque falava assim, não dá, não vou conseguir. Não vou chegar lá. É passo por passo, é fazendo, é comendo, é indo. Isso é uma coisa importante. Isso precisa muita energia, e é isso que nós temos dentro desse projeto. É isso que me impressiona no projeto da Ipiranga. Outro. Trarão essas coisas todas, trarão uma nova energia à Ipiranga e nos levarão ao sucesso representado por novos patamares de venda. Gente, o nosso negócio, não se iludam, é vender. Aquele negócio que eu digo assim, o primeiro item é vender, é claro que eu não vou ter caixa se eu não vender, então é preciso vender, é preciso entender que é preciso vender. Há novos patamares de venda e de rentabilidade para o revendedor. Isso que é energia. A Ipiranga aceita, quer, deseja e vai trabalhar para que vocês tenham novos patamares de renda, de rentabilidade, de venda. Ou seja, não queremos mais pobre conosco. Vamos lá. Terceiro, consciência. Todos temos que ter a consciência de que é responsabilidade de cada um de nós o nosso aprimoramento como empresários no novo tempo. Pelo amor de Deus, gente. Eu quero contar uns casos que têm acontecido comigo que eu tenho ficado revoltado. Outro dia na General Motors foi assim, o cara ia ser promovido para gerente, era supervisor e ia ser promovido para gerente. Daí foi fazer, o cara não fala inglês. O diabo não fala inglês, vamos falar para ele, você não fala inglês? Fala, pois aí me pegou. Falei, quantos anos você trabalha na General Motors? Falou, 15 anos. Falei, onde é que é a sede da General Motors? Falou, Detroit. Que língua fala lá? Ele falou, inglês. Eu falei, faz 15 anos que você está aqui, você não fala inglês. A GM sempre ficou de me dar um curso, depois outro curso, daí não dava. Falei, o que você faz da meia-noite às 6?